Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo nessa prévia da eleição dos Estados Unidos em que tudo pode acontecer e que ninguém sabe nada. Se alguém chegar para você e falar que existe uma fórmula para prever quem vai ganhar entre Trump e Harris, essa pessoa pode estar tentando fazer uma análise subjetiva porque pelos números, pelas pesquisas, é muito complicado. E eu vou usar aqui um exemplo para mostrar que tem institutos que vão errar de forma muito grosseira. Esse comentário eu quero começar com a pesquisa mais surpreendente para muitos de todos os tempos no que diz respeito à política dos Estados Unidos, que é uma pesquisa feita pela Selzer. Para quem não sabe, a Ann Selzer tem um instituto de maior credibilidade nos Estados Unidos. Pelo refinamento metodológico, pela análise de dados. Então, o registro da pesquisa da Selzer para Iowa não era um registro que, no primeiro momento, iria tomar atenção, porque Iowa é um estado que o Trump tem vantagem. Só que aí na pesquisa da Selzer, a Kamala Harris apareceu com 47% das intenções contra 44% do Trump. E isso gerou para os republicanos uma revolta e para os democratas aí faz algo diferente. Cria essa questão do momentum da Kamala Harris, de que ela de fato está mais forte do que todo mundo imaginava. Qual é o problema nisso tudo? É que o registro da Selzer ele não é replicado em nenhuma outra análise. Ao contrário, nós temos várias outras análises em Iowa que o Trump vence com, no mínimo, 7 pontos de vantagem, 7, 8, 9, 10 pontos de vantagem para o Trump. E aí esse estudo da Selzer, que dá uma vantagem de 3 pontos para Kamala Harris, ele não é replicado em nenhum local, em absolutamente nenhum local, em absolutamente nenhuma outra análise. O que nos faz, lembrar da situação de 2016, em que existia uma vantagem muito grande para Hillary, e no dia da eleição notava-se que essa vantagem ela tinha sido interpretada de maneira errada. 2020, a vantagem extraordinária do Biden em vários locais, ela não foi confirmada. E agora, 2024, o que os institutos de pesquisa estão tentando fazer? Eles estão tentando colocar de que existe uma possibilidade muito grande de não ter conseguido fazer a leitura. Então, é engraçado ver que, por exemplo, o New York Times, que é para quem não sabe, a CNN e New York Times, eles acabam fazendo o maior investimento em pesquisa nos Estados Unidos e existe um padrão de excelência da pesquisa da Ann Selzer junto desse agregado de CNN e New York Times. Então, 49-48 no geral para nacional, para Harris e Trump, o que poderia ser um problema bem considerável para os democratas, porque aí você está levando a média nacional e não existe nos Estados Unidos, como eu sempre explico, uma questão de contagem de votos nacional. Você depende de estado a estado. O que é mais engraçado notar é que todas as pesquisas, com exceção da pesquisa da Ann Selzer, que é uma pesquisa para Iowa, mas todas as pesquisas nos estados-chave, naqueles que vão decidir a eleição, e eu sempre coloquei aqui que nós temos 7 estados que são os estados em que tudo pode acontecer, que eles estão na tela: Pensilvânia, Carolina do Norte, Michigan, Nevada, Wisconsin, Geórgia e Arizona. A eleição vai ser decidida aqui, e em todas as pesquisas é 49-48. Seja para Trump ou seja para Harris. Então não existe uma leitura da situação, e eu estava olhando mais cedo uma entrevista justamente do estrategista do Partido Democrata, falando que eles consideram cenários e que eles têm confiança. Ontem, na Fox News, o pessoal do Partido Republicano diz que eles já estão confiantes, que eles têm as pesquisas internas que indicam uma vitória para o Trump. Então, os dois lados eles têm números para indicar que existe uma vantagem ou para Harris ou para Trump. Aí, o que existiria, de fato, seriam 226 a 219 votos garantidos. A Ann Selzer, ela tirou o Iowa da coluna republicana e passa para a coluna democrata, o que seria, na minha visão, a maior surpresa, pelo menos a memória recente, de eleição presidencial, de uma virada inesperada, notada poucos dias antes da eleição. Então alguém vai errar muito feio aqui.
ou Seltzer, que seria o maior erro da história do Instituto, ou justamente esses agregados que indicam essa disputa tão apertada, e pode realmente acontecer, de que todos os estados, os 7 estados, terminem com 49-48 para qualquer que seja o candidato. Então fazer uma leitura dessa situação, hoje ela passa pela análise do momentum, chamado momentum, né? Quem tem esse momentum, Kamala Harris ou Donald Trump? Tanto é que a grande leitura que ela acaba sendo feita é de que, assim, vamos trazer o primeiro cenário. O cenário de que todas as pesquisas estão certas. O cenário que as pesquisas estão certas, com as vantagens bem apertadas, é então de Wisconsin e Michigan para Kamala Harris, Arizona, Geórgia, Nevada e Carolina do Norte para Trump, e a eleição é definida na Pensilvânia. Esse é o primeiro cenário que está aqui. E é o cenário que eu estava falando aqui desde que comecei esse canal, que é um cenário da Pensilvânia decidir a eleição. Quem vence Pensilvânia? Harris mantendo Wisconsin e Michigan, vencendo a Pensilvânia, vence a eleição. Trump vencendo a Pensilvânia, vence a eleição. Esse é o cenário de que as pesquisas estão certas. Existe um outro cenário, que é um cenário que o New York Times discute na edição do dia 4 de novembro, apresentando os números da última pesquisa nacional, de que pode existir um cenário de que o Trump tem uma vantagem tão grande que essa vantagem não foi captada pelos institutos. Nesse caso, a tendência seria do Trump vencer Pensilvânia e vencer Michigan também. E de ter um agregado nacional maior do que o esperado. Que o agregado nacional dá uma vantagem para Kamala Harris. Essa é uma abordagem que pode acontecer. O Trump ficaria com 302 votos no colégio eleitoral. A outra direção seria a direção que os democratas estão falando muito nas mídias, né, de que a Kamala Harris ela conseguiu na última semana de campanha criar esse momentum com mais participações na TV, Saturday Night Live, então que ela venceria não só na Pensilvânia, mas ela poderia vencer na Carolina do Norte, Nevada e quem sabe virar o Iowa pela pesquisa Dan Seltzer. Então assim, pela primeira vez, quando você tem um agregado, isso nunca aconteceu antes na história política dos Estados Unidos. Pela primeira vez, quando você está montando um agregado para fazer a análise da eleição, você já considera a possibilidade de que todos os institutos erraram tudo e que as metodologias estão absolutamente erradas. Você cria 2 metodologias à parte. Uma metodologia de favorecimento dos republicanos para tentar fazer uma leitura dos números que nem eles mesmos apresentam, que aí indicaria essa vantagem para o Trump, né? Em Michigan e na Pensilvânia, que daria uma força para ele ter 302 votos no colégio eleitoral, lembrando que são necessários 270 para a eleição, ou você cria um cenário de valorização dos números da Harris. Então, quando você faz uma pesquisa no Brasil, né, tem que registrar ali a metodologia, com quantas pessoas, e nas pesquisas dos Estados Unidos, todo mundo fala que cada instituto tem o seu ingrediente secreto para fazer o peso da situação. E o que a gente viu nesse ano são de todos os institutos colocando, né, nesse peso simbólico a análise do empate, a situação 1, que é a de vantagem para o Trump, e a situação 2 da Kamala Harris. Ou seja, vamos chegar no dia da eleição em que tudo de fato pode acontecer. Em que todos consideram essa possibilidade, primeiro, de uma eleição extremamente disputada e decidida na Pensilvânia. Segundo, de uma eleição em que o Trump vai ter uma vantagem extraordinária não captada nas pesquisas. 302 a 236. Terceiro, que o que vem acontecendo na última semana com a Kamala Harris é tão forte, mas tão forte, que ela vai ganhar com vantagem na Pensilvânia e também na Carolina do Norte, podendo virar ainda Iowa, que seria uma surpresa impressionante. Impressionante porque Iowa é um estado seguro para os republicanos, né? Então eu vou trazer essa cobertura também no dia da eleição aqui no canal, agradecendo mais uma vez pelo carinho e pela presença de todos vocês. Obrigado pela visita, pessoal!